Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Bom, sobre esse pacote de Moro que a gente acabou de ver aqui na reportagem, o que, na sua opinião, é relevante? A única coisa relevante que a lei... Deixa eu dizer uma coisa de saída. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Boris. Eu não sou contra nenhuma das medidas. Eu apenas desafio a que se prove que elas vão ter algum efeito na questão da violência. Esse é outro ponto, né? Já está mais do que provado, estudos sucessivos, que endurecimento de lei penal não leva à redução da violência, né? As medidas preventivas, estas levam, né? Então, o que há de relevante aí? O que há de relevante é que o ministro propõe que vá para o Código de Processo Penal, o artigo 283, que a prisão depois da condenação em segunda instância é possível, a execução da pena depois da condenação em segunda instância. Hoje, o artigo 283 do Código de Processo Penal diz que é preciso o trânsito em julgado, isto é, a condenação depois da terceira instância, que é o que está de acordo com a Constituição. Esta questão vai ser decidida no Supremo agora em abril. Então o ministro propõe uma mudança de lei aí. Há coisas com as quais todos concordam e eu concordo. Por exemplo, regime fechado para reincidentes, regime fechado para quem comete crime de peculato, corrupção passiva e corrupção ativa. Ok. Condenados por assalto à mão armada, também regime fechado. Quando o sujeito assalta a mão armada, será que ele deixaria de assaltar a mão armada se ele falasse, puxa, o cumprimento da pena, na verdade, começa em regime aberto, então não vou assaltar a mão armada? Ou vou assaltar a mão armada? Essa é a questão. Então, a progressão para crimes hediondos, não vai, depois de 3/5 da pena apenas. Correto, endurece a progressão, né? A saidinha para crime hediondo, ela está condicionada ali a duas situações apenas. No caso de morte, se for regime fechado, no caso de morte de parente ou para tratamento de saúde. Note que o Lula não cometeu crime hediondo e não teve direito a isso, né? Em todo caso. E no caso do semiaberto, também para trabalhar à noite. Isso muda? Muda. Altera a questão da violência? Não. Uma outra mudança relevante para quem for condenado, os bens da pessoa condenada, né? Quando há sequestro de bens, não espera o trânsito em julgado. Já depois da segunda instância, esses bens são sequestrados. Hoje precisa do trânsito em julgado e vai para um fundo penitenciário. O que eu estou dizendo é que nada disso altera substancialmente a questão da violência. Nada disso aparelha as polícias, nada disso muda o rigor das investigações, nada disso cria conexão entre as secretarias de segurança pública, nada disso altera controle de fronteira. Então eu aprovo todas essas medidas aqui, todas. Agora, em que isso aqui vai mudar a violência? Ele foi indagado a respeito e disse que com lei penal mais dura, talvez se consiga, as pessoas deixem de cometer crimes. Isso é a lógica da pena de morte, por exemplo. Há estados, nos Estados Unidos tem pena de morte. A violência neles é menor? A resposta, não. Se adiantasse o rigor da pena, seria. Então, as medidas de proteção e preventivas são muito mais importantes. E aqui eu quero fazer o que eu chamo, sim, de correção da imprensa, chamada criminalização do Caixa 2. Só pode dizer que algo está criminalizado, como sabe qualquer jurista que está me ouvindo, se a questão está no Código Penal. Ele não mandou a questão para o Código Penal. Continua no artigo 350 do Código Eleitoral. Então, não há criminalização. O que está acontecendo é o seguinte, como já há pena prevista ali no Código Eleitoral para quem usa Caixa 2, estendeu a pena para quem dá o dinheiro do Caixa 2, mas continua fora do Código Penal. E por que ele fez isso? Porque a lei penal não retroage para punir. Se ele colocasse no Código Penal, todos os que já cometeram Caixa 2 não poderiam ser processados pela lei penal. Como o Ministério Público quer manter essa gente nas suas mãos, então manteve no Código Eleitoral e o limbo jurídico continua. Aprovo todas as medidas, mas não vão mudar a questão da violência. Essa é a minha avaliação. Boa noite. Reinaldo, boa noite e até amanhã.